As doenças autoimunes, como por exemplo a psoríase, o vitiligo e tantas outras, elas se manifestam quando o teu sistema imunológico ele entra numa função exacerbada, ou seja, ele começa a atacar partes do teu próprio organismo, do teu corpo, numa tentativa de te proteger, porque ele acha que tem algo no teu corpo que está te prejudicando. Então ele tem que atacar isso. O exército do teu organismo, os teus soldadinhos, vão tentar combater os invasores. A mesma coisa acontece na rinite, onde você sente um cheiro e o teu sistema imunológico começa a disparar. Um sinal vermelho de luz perigo, 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 perigo. Como se fosse um alerta. E aí ele começa a responder com espirro para botar aquilo para fora. Você tem uma reação na pele, uma alergia na pele. Porque o teu sistema imunológico ele está exacerbado. Ele está funcionando em excesso, além do que ele deveria. Você tem que tratar os teus intestinos. Uma pessoa que sofre com rinite, sinusite, bronquite, otite, dermatites. Muitos talvez que vão ver esse vídeo vão me criticar horrores. E vão falar que isso não tem estudo científico, que isso é pseudociência e não sei mais o quê. E a verdade é que eu não tô nem aí para isso. Mas para vocês eu tenho que falar uma coisa. Vocês nunca vão conseguir curar um problema desses continuando consumindo leite e derivados de leite. É difícil de resolver um problema desse continuando consumindo glúten, farináceos. Por quê? Porque a gente sabe que o glúten, que a farinha, não só o glúten, mas os farináceos em geral, eles são inflamatórios, ou seja, eles inflamam o teu corpo. E no momento que você tem uma inflamação no teu organismo, o teu sistema imunológico vai buscar te defender. E talvez o problema todo não seja apenas o glúten, o grande vilão. Talvez o problema todo sejam outras coisinhas que contém na farinha, que contém nos alimentos em geral. Como assim, Mateus, outras coisinhas? Você diz os ingredientes, o ovo, o fermento, o açúcar? Não, não é isso. O que a gente encontra nesses outros alimentos, nos alimentos em geral, é os fragmentos de insetos. Então existem diversas leis que mostram que pode conter as ditas matérias estranhas nos alimentos. Então, por exemplo, a gente tem algo em torno de 75 fragmentos de insetos para cada 50 gramas de farinha de trigo. Fragmentos de inseto nas farinhas. Isso não sou eu que estou falando, você pode entrar no site da Anvisa e pesquisar. Porque eles dizem que isso é permitido por lei e que, segundo eles, isso não causa nenhum problema, quando os estudos mostram o contrário. As massas alimentícias, por exemplo, 225 fragmentos de inseto a cada 225 gramas de produto pronto. Então a gente começa a olhar que os alimentos, eles contêm essas outras substâncias que podem ser danosas para o nosso corpo. Segundo alguns pesquisadores, essa quantidade de fragmentos de inseto, elas causam uma inflamação de baixo grau nos nossos intestinos.
E isso pode causar problemas de saúde. Então, gente, a nossa alimentação, nem que a gente tente, ela vai ser totalmente livre de tudo isso. Não tem como nós nos livrarmos de tudo. É impossível, mas nós temos que buscar ao máximo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as pessoas que consomem fast food em excesso, salgadinhos, a criançada que come bolachinha recheada, salgadinho, miojo. Quando você come aquele alimento, você está destruindo o teu corpo, os teus intestinos. Você está gerando uma inflamação de baixo grau. Quando você começa a gerar uma inflamação constante nos teus intestinos, a gente tem as células intestinais, elas são juntinhas umas nas outras, tá? Então imagina que elas são grudadinhas, tá? Para fazer o revestimento da parede intestinal. Quando você começa a gerar uma inflamação, as células elas vão se abrindo bem pouquinho, se afastando. O que a gente chama de junção justaposta, que é como se fossem grampinhos que colam as células, elas vão se abrindo. E essas substâncias, micotoxinas, todas essas substâncias indesejáveis, que elas deveriam ser eliminadas do nosso corpo, elas saem de dentro dos intestinos e caem na corrente sanguínea. É como se você imaginasse, por exemplo, o seguinte, que os teus intestinos eles são como uma folha de papel. Nessa folha de papel não passa algum grão, por exemplo, aqui para o outro lado. Agora, se a gente pegar essa folha de papel, tá? E a gente fazer um monte de buraquinhos nelas, que é como se fossem as células espaçadas, essas substâncias indesejáveis, o que elas fazem? Elas estão aqui nos intestinos. Elas deveriam ser eliminadas. Elas vão sair dos intestinos e passar para o outro lado, caindo na nossa corrente sanguínea e gerando uma inflamação sistêmica no nosso corpo inteiro. Então a pessoa começa a ter dores de cabeça, ela começa a ter dores articulares, dores musculares, uma série de complicações porque essas toxinas estão indo para o seu corpo todo. E aí a gente destrói a integridade dos intestinos. Isso a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Quando as células se afastaram e ficou esses buracos. É como se o intestino ele ficasse permeável. Na verdade, ele é impermeável e ele passa substâncias indesejáveis para o outro lado. Ele perde a sua integridade. Ele perde as suas camadas que vão manter as toxinas lá dentro e para ser eliminadas. Isso acontece bastante em pessoas que são constipadas. Elas entram nesse estado de hiperpermeabilidade intestinal. E aí você começa a ter uma série de problemas complicadíssimos. Surgem as doenças autoimunes. Isso pode contribuir para o agravamento de um Alzheimer, de um Parkinson. Esse processo pode contribuir para o desenvolvimento de câncer, de várias doenças degenerativas. Isso pode gerar diversas doenças autoimunes, pode contribuir para o agravamento de esclerose lateral amiotrófica, de esclerose múltipla, de enxaquecas em geral. Isso pode contribuir para infecções urinárias, para corrimentos vaginais nas mulheres. Porque todos esses processos, eles podem gerar um desequilíbrio da flora intestinal. Então a gente tem que entender que nos nossos intestinos habitam bactérias, bichinhos, bactérias. Bactérias não são vilãs.
Existem as bactérias boas, eu não diria as bactérias ruins, mas as bactérias não tão boas assim, depende do contexto. Essas bactérias que não são tão boas, elas são necessárias às vezes, porque a gente precisa ter um equilíbrio. 85% de bactérias boas para 15% de bactérias ruins, mais ou menos. Só que quando a gente começa a ter fermentações nos intestinos, aqueles gases, os estufamentos, os empachamentos, a gente pode começar a ter uma alta sobrevivência das bactérias negativas e uma baixa sobrevivência das bactérias boas. Essas bactérias boas, elas são responsáveis por muitas funções nos seus intestinos. Por exemplo, quando a gente tem um desequilíbrio da flora intestinal e quando a gente sofre com uma constipação intestinal crônica, o que eu chamo de constipação? Para mim, uma pessoa que fica 2 dias sem evacuar, ela já tem uma constipação crônica. 3 dias, nem se fala. 5 dias, muito menos. Mas eu conheço pessoas, como muitos de vocês já me ouviram falar, que ficam 10, 15, 20 dias sem fazer cocô. Eu já conheci pessoas com mais de 20 dias sem evacuar. E isso gera problemas muito graves. Quando você tem essa constipação crônica, algumas bactérias que vão contribuir nos seus intestinos para fabricar um neurotransmissor chamado serotonina ficam comprometidas. A serotonina traz para você o bem-estar, a felicidade, a tranquilidade, a paz de espírito. Então, quando você compromete a tua microbiota intestinal, a tua flora intestinal, você pode comprometer a tua produção de serotonina lá nos intestinos. Grande parte da serotonina é produzida nos intestinos. E aí disso, sabe o que acontece? A pessoa começa a entrar num estado depressivo. Depressão. Depressão. Por quê? Por conta da função intestinal dela. Eu não estou dizendo que isso é a única causa da depressão, que existe um aspecto emocional, mental. Então, pessoal, existem muitos livros hoje já publicados e muitos estudos científicos comprovando isso. Os intestinos são o nosso segundo cérebro.